Bom dia novamente. Hoje temos de volta nosso querido Ramassanã. Sempre bom tê-lo, viu, Léo? Espero que tenha feito uma boa viagem aí de volta. Também temos gente de longe que está voltando hoje. Bom te ver também, Gabriel. E gente que está aqui e que também a gente fica feliz de ver, né? Bom, pessoal que está em casa também. Já dei uma corrida aqui para ver quem está aqui, quem não está. Eu fico de olho nisso, viu? Bom, a gente está estudando um texto seminal para nós, o texto O Precioso Ornamento da Liberação do Gampopa. Depois de a gente ter feito um ciclo de ensinamento bem denso, bem profundo, que foi o texto do Django Contru, Criação e Completude, considerando também os ensinamentos dos outros lamas, né? Lama Pelmo está estudando o Dhammavarga, ou Dhammapada, o Lama Drimeta está estudando o Taratantra, Shastra, ou seja, um material extremamente denso, profundo. A nossa escolha foi fazer, então, o estudo desse texto Lanrim para resgatar uma série de conceitos que são básicos, que são fundamentais para o nosso caminho na direção do despertar. E a gente está estudando aqui, nós estamos na parte 2, capítulo 2, que é a preciosa existência humana. A gente viu no capítulo 1, parte 1, falando sobre o potencial do despertar, ou a natureza de Buda, o Tathagata Garbha. A perspectiva, então, de que todos os seres sencientes possuem um potencial para o despertar, possibilidade de alcançar o estado de Buda. E aí o Gampopa vai trazer, logo em seguida, o suporte do despertar, a condição, digamos, o receptáculo mais favorável para se alcançar o estado de Buda, que é a preciosa existência humana. E a gente viu, nos últimos encontros, a gente falou sobre essas condições de existência, a partir da cosmologia budista, né? Os 6 domínios de existência, o domínio dos seres que nascem em condições infernais, dos espíritos famintos, dos animais, dos semideuses e dos deuses, e a condição dos humanos, né? Dentro dessas 6 condições de existência, falamos brevemente sobre as circunstâncias, né, de sofrimento associado às outras condições de existência que não sejam as condições humanas. Quando a gente falou das 8 liberdades, porque elas incluem essas outras, o texto, né, faz referência a essas outras condições de existência, e a gente falou um pouquinho dos desafios que elas trazem, e aí, lembrando, né, a perspectiva de que essas condições de existência elas têm uma certa materialidade, elas existem enquanto experiência de realidade, assim como nós conhecemos essa experiência de realidade humana, né? Assim também os outros seres experimentam uma dada realidade, mas fundamentalmente fruto de estados de consciência, né? Produtos, digamos, da qualidade de manifestação da mente. Todas essas condições de existência, inclusive a nossa humana. A gente falou, então, um pouco sobre isso no encontro passado, das condições, das dificuldades, né, das outras condições de existência, apontando já para a perspectiva do que vem a ser, de fato, a existência humana preciosa.
né? As características que tornam uma existência humana preciosa. Quando a gente falou então das 8 liberdades, a gente percorreu um pouco o que se dá nessas outras condições de existências para começar a concentrar um pouco nas particularidades do que seria uma condição de existência humana favorável, né? Uma preciosa existência humana. Então a gente falou na semana passada ah, que não ter nascido nos infernos, como preta, como animal, como bárbaro, como Deus de longa vida, é, não ter nascido numa era onde não tenha havido um Buda, não ser tomado por falsas ideias ou ter visões errôneas, fundamentalmente, não reconhecer uma lógica de causalidade, né, intrínseca à nossa condição de realidade e a partir daí adotar uma conduta que seja mais favorável para a condição do despertar, ah, e não ser uma pessoa, de certa forma, com algum tipo de limitação cognitiva, ah, ou faculdades sensoriais, todas essas, não ter essas condições, portanto, tornam a nossa condição de existência dotada das 8 liberdades. E aí a gente vai falar um pouquinho, então, hoje das 10 aquisições, né? São esses dois conceitos fundamentais, quando a gente fala na preciosa existência humana, as 8 liberdades, as 10 aquisições e os 3 tipos de fé que tornam uma existência humana uma preciosa existência humana. Ah, E por que que é importante a gente falar sobre isso? Não só sob uma perspectiva de um decoreba, assim, né? Ah, de uma informação que eu tenho que guardar unicamente com o propósito de cumprir determinados requisitos, fundamentalmente. Mas desde o início da retomada desses ensinamentos, resgatar a, a noção de apreço, de urgência, de certa forma, ah, de desfrutar dessa condição especial, assim. É revisitar esses conceitos fundamentalmente para trazer novamente à nossa mente esse caráter tão único, tão precioso dessa condição de existência, e fazer disso, de certa forma, uma motivação para a minha prática, né? Que são as 10 aquisições, então, que é importante a gente resgatar e trazer aqui algumas outras referências para além do texto do Gampopa. A primeira delas, ser um humano, né? Essa é uma aquisição, portanto, fruto da minha, da minha trajetória kármica, né? Ser humano é compartilhar a condição de todos os seres humanos, homens e mulheres. Por que que é importante destacar isso? Como a gente já falou em outras vezes, os ensinamentos do Buda, é, eles não estão dissociados de uma condição social, temporal, de uma determinada época. Ah, ah, o Buda Shakyamuni, Príncipe Siddhartha, ele cresce e se desenvolve numa sociedade assentada, né, na tradição dos Vedas antigos, né, na tradição, digamos, hinduísta. É, e naquele contexto, a partir dos conceitos dos Vedas antigos, uma mulher não era convidada ou aceita para ocupar determinadas funções sacerdotais naquela sociedade. Eu fiz uma rápida pesquisa sobre isso. Hoje, se você olhar é, o, o, o hinduísmo moderno, a, eles fazem até uma referência sobre uma corrente do shivaísmo não dual. Há uma noção clara de que o potencial do despertar
da iluminação de homens e mulheres são o mesmo, são os mesmos, né? Ah, mas nem sempre isso foi tão claro assim. Na época do Buda, portanto, as mulheres não eram aceitas a ocupar esse lugar de determinadas funções e atribuições sacerdotais no contexto da tradição hinduísta, né? Ah, e, e da forma como o Buda ensinava, se você pegar os ensinamentos do próprio Dhammapada, das palavras do Buda originário, ah, ele está sempre dialogando com alguns conceitos do hinduísmo da época. Ele vai dizer, um verdadeiro Brahmane é aquele que alcançou um estado de consciência livre de sofrimento. Portanto, ele está usando, tem uma postura, de certa forma, subversiva com os conceitos da época, ao se referir ao verdadeiro praticante, em termos gerais, como um Brahmane, com essas e aquelas características. É, e é o príncipe Siddhartha, é o Buda Shakyamuni, que vai aceitar as mulheres na sua comunidade, é, como a gente já mencionou outras vezes, ele vai aceitar a sua companheira é, como sendo uma das suas primeiras discípulas, né? A mãe do seu filho e tal. Assim como o seu filho depois vão integrar a sanga do Senhor Buda e ambos alcançam o estado de Arhat. Sob a perspectiva de que o potencial do despertar, o Tathagata Garbha, ele é, digamos, ele subscreve a natureza, a essência de todos os seres sencientes. Ah, portanto, é importante chamar a atenção, né? É, no contexto tradicional védico, uma mulher que nascia numa família de Brahmanes, ela era considerada uma Brahmane por nascimento, mas ela não exercia essas funções, ela não integrava a comunidade da forma como o Buda, de certa forma, passou a integrar, trazendo é, as mulheres que, de certa forma, num contexto social, viviam, né, em condição, por exemplo, de matrimônio com os homens que eventualmente saíam para seguir o Senhor Buda. E o que faziam essas mulheres, então? Elas acompanhavam, tentavam seguir os seus maridos nas condições em que eram possíveis, mas, de certa forma, rejeitadas pela sociedade. E o Buda então abre a Sangha para que as mulheres pudessem integrar, porque ele reconhecia que todos os seres sencientes, em particular os humanos, homens e mulheres, poderiam alcançar o despertar. E é o Buda que vai receber eh, na sua Sangha prostitutas, cortesãs, assassinos, açougueiros e daí por diante. É importante colocar isso em contexto para entender a, a densidade dessa escolha feita pelo Senhor Buda, né, a partir de um estado de onisciência que reconhecia o potencial de todos os seres sem diferenciação. Então, toda a linha que a gente lê aqui nesse texto é importante fazer algum tipo de referência, um pouco para quebrar uma noção engessada de que parece muito fácil, muito óbvio ser humano e praticar o budismo e poder alcançar o estado de Buda, né? Ah, nem sempre foi assim. Esse reconhecimento, esse aspecto inclusivo na possibilidade de percorrer um caminho espiritual. Segundo, a segunda aquisição é ter nascido num país central. O texto vai dizer, é ter nascido em um lugar onde há possibilidade de seguir seres sublimes. Ah, se lá atrás, na época do Buda, né, o conceito de um país central talvez estivesse mais relacionado à própria Índia, na medida em que o budismo vai se espalhando
né, pelo mundo, outros lugares passam a ser considerados lugares centrais. Ah, porque o texto vai dizer que é ter nascido em um lugar onde a possibilidade de seguir seres sublimes existe. Há, há quanto tempo o budismo chegou no Brasil, por exemplo? Há uns 100 anos, talvez. Budismo Zen, budismo Theravada, budismo Vajrayana, a, a, e ainda que se discuta, bom, mas a possibilidade de seguir seres sublimes, será que existe aqui no Brasil? A possibilidade de um centro de Dharma como esse existir, e a gente já falou algumas vezes, o KPG, no contexto do budismo Vajrayana, é o primeiro centro do budismo tibetano fundado no Brasil em 1987. A possibilidade desse lugar existir, ah, ah, do ensinamento dos seres sublimes, como o ensinamento do Gampopa ser estudado aqui, é, a possibilidade de fazer oferendas, fazer a circunambulação para uma estupa consagrada, por exemplo, pelo Lama Sonan e por vários outros mestres que tiveram aqui, consagrada com relíquias e daí por diante, é uma possibilidade de praticar e seguir os ensinamentos, como a gente está seguindo os ensinamentos do Gampopa, de seres sublimes, né? Como nós estamos estudando os outros textos com os outros lamas aqui, estudando um texto do Maitreya, trazido por Asanga, estudando as palavras e a história do Senhor Buda, essas condições de prática que a gente encontra, por exemplo, aqui em Brasília e em outros lugares do Brasil, tornam o Brasil hoje um país central, sob essa perspectiva da possibilidade de é, se, se, se praticar o Dharma. Ah, se vocês e algumas pessoas que estão aqui, pessoas que estão acompanhando online, ah, fizerem um exercício de memória ah, e se lembrarem da alegria profunda que vocês, alguns de vocês, vamos dizer, sentiram quando novamente, talvez assim, né, entraram em contato com os ensinamentos do Senhor Buda, vocês vão saber que alegria perceber que aqui perto de você tem gente ensinando, se dedicando a uma prática como essa ensinada pelo Senhor Buda. Eu me lembro que quando eu entrei em contato com o budismo em 2004, foi talvez uma das experiências mais arrebatadoras que eu tive na minha vida de ter a possibilidade de começar a estudar esses ensinamentos e de me aproximar de uma comunidade que fazia isso com regularidade, daí por diante. Ah, na época era o professor Paulo Coelho Filho, que junto com o monge Sato estava dando um curso de budismo lá no Templo da Terra Pura, na Asa Sul. E a partir deles, depois se juntou o Xavier, e a partir deles, desse grupo, a gente veio aqui para o KPG em 2000, final de 2004. E estava o Lama Sonan aqui, o Lama Trilê ainda não tinha chegado. E aí o Lama Trilê chegou em maio, mais ou menos, um pouco antes, de 2005. A gente que tomou refúgio aqui em maio de 2005, faz 20 anos. O Lama Drimê já estava aqui antes, como eu falei, Lama Sonan já estava aqui muito tempo antes, Lama Pelmo e eu tomamos refúgio juntos com o Lama Trilê, Lama Sonan, mas só de entrar em contato com um estudo sério, sendo bem feito pelo budismo, sobre o budismo, foi uma alegria incomensurável na minha vida, e eu ah, peço que vocês tenham esse tipo de memória. Como foi para vocês quando vocês entraram em contato
com o budismo e passaram a, a se abrir para o conteúdo profundo que ali continha, né? Isso aconteceu, de certa forma, hoje em dia, ah, as pessoas têm acesso a isso na internet, conseguem acompanhar os ensinamentos de forma online, e daí por diante. Ah, e talvez essa condição de, de um país central já nem faça mais sentido, que as pessoas têm possibilidade de acessar esses ensinamentos de qualquer lugar que esteja, né? Mas como eu falei, a gente ainda tem o benefício de ter um espaço que funciona no modo analógico e poder vir para cá, e poder praticar e estudar e acumular mérito e daí por diante é um benefício enorme, né? A possibilidade de você saber hoje de manhã eu posso acordar e posso ir lá no centro budista, assim como eu posso ir lá e me conectar pela internet e tal, isso é uma oportunidade que não é tão óbvia. Ela parece ser óbvia quando a gente está aqui fazendo os estudos, está aqui no templo e tal, mas cada um sabe a quantidade de escolhas, de decisões que tomou para estar aqui nesse momento, em casa ou no templo e tal, estudando os ensinamentos. Isso não é uma escolha óbvia, isso não é dado. Isso é fruto de causas e condições que fazem com que você possa fazer da tua existência humana uma preciosa existência humana. Refletir sobre isso, de certa forma, fazer uma meditação analítica sobre isso, é, é um meio pelo qual você se aprofunda e se aproxima ainda mais dos ensinamentos. Por isso que não é só uma informação para a gente decorar, mas algo para a gente trazer na nossa mente e entender o quão especial é essa possibilidade de estar em contato com esses ensinamentos e viver em harmonia com eles. É assim que eu vou. é, Como eu disse para vocês no encontro passado, né? Cultivando algo que também possui uma natureza impermanente. A preciosa existência humana não é um título que eu recebi. Por exemplo, meu filho agora tá, ele tem um diário de leitura. Quando ele lê 10 livrinhos, ele ganha um brochezinho de que ele leu 10 livrinhos. Aí depois ele ganha de 20, de 30, 40. E ele tem lá o broche. E a preciosa existência humana não é um brochezinho que a gente ganha e fala, eu nasci nessa condição. Preciosa existência humana, ela é impermanente também. Ela está aqui quando eu tenho essa atitude de apreço, de respeito pelos ensinamentos, e ela vai-se embora. Se eu me afasto do Dharma, se eu mudo a minha relação com os ensinamentos, com as três joias e daí por diante. Então, é uma maneira da gente cultivar isso. Terceira aquisição, possuir todas as suas faculdades. É não ter deficiências de nenhum dos seis sentidos, portanto, poder praticar o virtuoso Dharma, assim, é ter apreço pela sua condição de existência, né? Hoje a gente tem condição, com todas as faculdades sensoriais, de escutar, de olhar para uma representação simbólica do Buda, a, por, a, receber ensinamentos e colocá-los em prática, usar o meu corpo, palavra e mente de maneira lúcida para percorrer o caminho. Ou seja, a, a gente dá de barato a nossa condição saudável nesse momento, mas ela é transitória, ela é impermanente. É, Na medida que os anos vão passando, a gente vai entendendo isso melhor, né? E, e aí, às vezes, é tarde, né? Quando eu passo a me dar conta do quão é, do quanto eu poderia ter explorado melhor uma condição saudável para praticar, e agora já não posso mais, dói no coração, né? É, eu me lembro quando eu entrei no retiro de 3 anos, eu estava com 35 anos. O corpo era outro, a disposição física é outra, e daí por diante. Isso vai mudando, né? Então, não espera.
se aposentar, resolver sua vida para poder praticar e daí por diante, porque a gente não sabe as condições que a gente vai ter nos próximos anos, as dores que a gente vai sentir, a dificuldade de leitura, a dificuldade de ouvir o ensinamento. Agora a gente tem essa condição saudável, vamos desfrutar dela. Não ter um karma contrário, a quarta aquisição, é não ter cometido nessa vida um dos atos de retribuição imediata. Quais são eles? Matar um arhat, acho que ninguém aqui matou um arhat. Matar pai, matar mãe, ferir ou fazer sangrar um Buda e causar divisão na sanga. É, eu chamo a atenção para esse último aspecto aqui. É, porque os quatro primeiros, imagino que, enfim, não faça muito parte da possibilidade da grande maioria de vocês de ter realizado algum desses atos, né, lamentáveis, mas causar divisão de sangue é algo a se manter em atenção. Ah, como a gente faz o uso da palavra, né? Quando a gente fala dos 10 atos virtuosos, os quatro com a palavra, dizer sempre a verdade, usar palavras amenas, o discurso conciliador e usar a palavra com pertinência, dependendo da minha atitude, eu posso causar uma divisão de sangue. E isso é extremamente danoso. É, é importante olhar para a nossa atitude em comunidade. É, É importante saber que eu posso ter sempre preservado um senso crítico em relação às coisas que acontecem numa determinada comunidade, seja ela profissional, seja ela familiar, seja ela uma comunidade espiritual do Dharma. Mas como eu adoto essa postura lúcida, consciente, crítica, sem fazer dessas atitudes uma postura que possa dividir sanga, é, manter uma atenção importante sobre isso, porque se eu estou numa condição como essa, é, a minha condição de existência humana, certamente ela deixa de ser preciosa e mais, né? Os textos vão dizer que o potencial de retribuição kármica de uma atitude como essa, ele é quase que instantâneo. É uma atitude muito grave essa. E a quinta aquisição é ter fé num objeto justo. É ter fé em todos os virtuosos ensinamentos, disciplina e o santo Dharma ensinado pelo Buda. Aqui, como eu falei, esse é o pulo do gato, né? Da preciosa existência humana. E a gente vai ter, nós não vamos entrar nisso hoje, mas é um tempo para falar sobre sobre esse conceito de fé no budismo, né? O que caracteriza uma preciosa existência humana são as 8 liberdades, as 10 aquisições e os 3 tipos de fé. A gente vai falar sobre esses 3 tipos de fé, é, porque eu acho que é aqui que a gente de fato dá um salto do que é uma existência humana para uma preciosa existência humana. Essa relação de apreço, respeito em relação às 3 joias, ao Buda, ao Dharma e à Sangha. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Mas essas são as 5 aquisições que dependem de si, o texto vai dizer. Oi. A terceira é ter todas as suas faculdades. As 5 aquisições que dependem do outro, quais são, para completar as 10 aquisições? É, ter ocorrido a vinda de um Buda no na nossa era, digamos assim. Ah, de novo, né? Parece uma coisa dada, assim. Pô, já faz 2.500 anos. Claro, veio um Buda. É, mas para trazer as referências do que o Kalu Rinpoche menciona,
sobre a preciosa existência humana e, em particular, né, a bênção, a graça de poder receber os ensinamentos Vajrayana. Os ensinamentos clássicos vão dizer o seguinte: nesse Kalpa, nessa era, e um Kalpa, variam esses números, mas ele tá mais ou, ele diz respeito a mais ou menos 1.334.240.000 anos dura um Kalpa. Nesse Kalpa, nessa era de mais de bilhão de anos, gente, bilhão de anos, bilhão, virão 1.000 Budas. O Buda Shakyamuni é o quarto Buda. O primeiro foi o Buda Krakukandra, o segundo Kanaka, a Kanaka Muni e o terceiro é Kashyapa, né? Krakukandra, Kanaka Muni e Kashyapa foram os três primeiros Budas que apareceram nesse Kalpa. O quarto Buda que apareceu nesse Kalpa é o Buda Shakyamuni. E daqui a alguns milhões de anos virá o Buda Maitreya e depois um outro Buda, até completar 1.000 Budas nesse Kalpa. Mas é dito que só o Buda Shakyamuni vai ensinar o budismo tântrico, o budismo Vajrayana. Nenhum dos outros Budas vai ensinar o budismo Vajrayana. E a gente está só 2.500 anos aí de distância do frescor dos ensinamentos do Senhor Buda. Ainda que seja dito que nós já estamos num Kali Yuga, numa época de degenerescência, mas não é tanto tempo assim. Outro dia eu fiz a conta, divide aí 2.500 por 80, dá umas 25 gerações? Quanto dá? Não é muita, não são muitas gerações aí, digamos, uma expectativa de vida de 80 anos. Os ensinamentos do Senhor Buda ainda estão 31 gerações. Não faz tanto tempo assim. Esses ensinamentos estão frescos. Olha, olha a fartura e a facilidade de acesso que a gente tem ainda aos ensinamentos do Senhor Buda. Isso faz da nossa condição de existência humana extremamente especial. Porque a gente tem esse. Parece fácil, gente. Parece fácil, mas não é assim. Parece que agora é só entrar lá no YouTube e ver um ensinamento, é, enfim, das yogas de Naropa e tal. Assim, não é tão, ah, não é tão simples assim. Porque o texto vai dizer: a vida de um Buda ao mundo torna, né, a sua. Você passa a ser dotado dessas 5 aquisições, né, que dependem do outro, para completar os critérios de uma preciosa existência humana, que esse Buda tem ensinado. Tem vezes que o Buda vem, mas ele decide não ensinar. Lembra que o Buda Shakyamuni alcança o estado de Buda e ele se questiona. O príncipe Siddhartha, né? Alcança o estado de Buda. Ele se questiona, mas será que alguém vai ser capaz de entender o que eu alcancei? E é dito que Brahma vem à presença dele e suplica a ele, né? E diz que existiriam sim aqueles que seriam capazes de ah, compreender a profundidade dos ensinamentos, e ele decide ensinar, e aí ele faz o primeiro giro da roda do Dharma, ele dá os ensinamentos para os colegas dele, para os 5 ascetas, sobre as 4 nobres verdades, e aí começa a girar a roda do Dharma. Mas tem Budas que eventualmente decidem não ensinar. O Buda Shakyamuni decidiu ensinar. Além disso, é importante que esse Dharma ainda exista, que esses ensinamentos ainda estejam disponíveis, e os ensinamentos do Sr. Buda ainda estão disponíveis, né? Então, a gente tem total possibilidade de conhecê-los. Que eles sejam praticados. É, Né? Assim, o budismo Vajrayana, por exemplo, ele é um budismo de tradição, de transmissão oral, de mestre para discípulo, né? As linhagens do budismo Vajrayana, em particular, estou pegando aqui uma corrente do budismo só, que é o budismo Vajrayana. A nossa linhagem
Linhagem que vem de Vajradhara, transmitida para Aniguma. Sukhasidi também é outra da Kini, da nossa linhagem, com outros mestres, Maitripa, Rola Gupta, transmitem esses ensinamentos para Kyumpu Elder, que transmite mestre para discípulo, né? Mochopa, Kirgampa, Rigompa, Sangetompa, e que abrem esses ensinamentos de forma mais ampla, sendo transmitido ao longo dos últimos 1000 anos, até chegar ao precedente Kalu Rinpoche, que transmitiu ao Bokhara Rinpoche, a Taisito Rinpoche, que transmitiu ao atual Kalu Rinpoche. É uma transmissão oral preservada, é uma linhagem viva dos ensinamentos do Senhor Buda, transmitida num nível de realização. Isso ainda é praticado. A gente tem essas linhagens que não se perderam, né? E quinto, que existam seres plenos de amor pelos outros, ou seja, existam aqueles dispostos a ensinar esses ensinamentos. Então, não só existem essas linhagens vivas, mas elas ainda continuam sendo praticadas e transmitidas. Algumas linhagens, por exemplo, praticamente se perderam. A nossa é uma linhagem viva ainda. Gozar das 10 aquisições que dependem de si e dos outros é o que chamamos possuir as aquisições perfeitas. A preciosa existência humana é a que reúne essas 8 liberdades e essas 10 aquisições. Até aqui alguma dúvida, gente? Porque depois a gente vai complicar ainda um pouquinho mais. Porque o Lamatrilê fez o favor de organizar esse texto com os ensinamentos do Gampopa e do Patru Rinpoche. E aí, quando o Patru Rinpoche traz esse tema, aí ele traz um pouquinho mais de tempero para esse assunto. A gente vai entrar é, em alguns outros critérios trazidos pelo Patru Rinpoche. Mas até aqui, alguém tem alguma dúvida? Tem uma dúvida sobre a aquisição de ser humano, né? Eu já ouvi, não sei, se eu captei corretamente, mas que é possível, em algumas instâncias em existências superiores, nos reinos superiores, de continuar com a prática do Dharma. E aí eu não sei se seriam condições adequadas para o despertar, ou se é possível, né, continuar praticando e numa outra existência atingir o despertar, mas fiquei nessa dúvida, assim. Uhum. O que a gente mencionou na semana passada é que, como a gente fala no capítulo 1, o potencial do despertar, a possibilidade de alcançar o estado de Buda, ela é uma condição inerente a todos os seres sencientes. Mas a capacidade, assim, as condições plenas para se alcançar definitivamente um estado de Buda, segundo os ensinamentos, é a condição humana. Significa dizer que é possível seres em outras condições, de alguma forma até praticarem o Dharma, praticarem aquilo que é virtuoso e daí por diante. Sim, se você pegar os ensinamentos ah, que contam das vidas passadas do Senhor Buda, você vai ver que ele, em outras condições de existência, como um tigre, enfim, me lembro da história da tigresa e tal, mas não só essa, é, é possível se continuar progredindo no caminho. Mesmo que você tenha outras condições de existência, é possível que você acumule ações virtuosas e tal. Mas, por exemplo, o Maitreya, que é o próximo Buda, que virá. Ele, nesse momento, tá no céu de Tushita. Ele, por exemplo, ele vai transmitir os ensinamentos do Tara Tantra para o Asanga lá em Tushita. O Asanga sai em meditação, fica 12 anos em meditação, ele consegue entrar num estado de consciência que ele acessa Maitreya no céu de Tushita. Nessa condição, nesse estado de consciência, ele vai e passa 50 anos no céu de Tushita recebendo ensinamentos do Maitreya, volta e escreve o Taratantra. O Maitreya que está no céu de Tushita, ele está esperando o momento para renascer como humano e alcançar o estado de Buda na condição humana.
Entende? Então é claro que ele é um Bodhisattva de 10ª terra. É possível que Bodhisattvas nessa condição estejam em outros planos de existência, que não uma existência humana, e que, de certa forma, sustentem a sua prática no Dharma. Isso não é uma contradição, mas segundo os ensinamentos, o Buda, como a gente conhece, ele renasce como um humano e ele alcança a condição de Buda, de plena onisciência, como um humano. Entendeu? E assim, eu me lembro que posso estar fazendo alguma confusão, mas é, na ocasião em que o Buda sobe para o céu dos 33, ele vai ensinar sua mãe, que morreu no parto, naquela outra condição, que é um plano de existência dos mais elevados, mas ainda do Sansara. E ele ensina para ela naquela condição. Ela, de certa forma, pratica e daí por diante. Imagino que possa ter alcançado o estado de Arahat. Mas esse conceito de Buda que a gente traz aqui, ele é ensinado como sendo a condição fundamental para que seja possível desabrochar na plenitude o Tathagata, o potencial do despertar. Seria na condição humana. Tá bom? Tudo bem, gente? Podemos seguir? Bom, então, como eu falei para vocês, parecia fácil até agora, hein? Só que não, né? Mas aí, o Patrul Rinpoche, quem está acompanhando por meio desse texto aqui, isso está na página 75. O Patrul Rinpoche vai dizer o seguinte: observando a própria vida e circunstâncias, cada uma das 8 liberdades, das 10 riquezas ou aquisições, caso se ache que todas essas condições favoráveis estão presentes, tem-se o que é conhecido como uma existência humana dotada com as 18 liberdades e aquisições, aquilo que a gente está chamando de uma preciosa existência humana. Entretanto, o onisciente rei do Dharma, Longchenpa, em seu tesouro que satisfaz os desejos, especifica 16 condições adicionais que impossibilitam qualquer oportunidade de praticar o Dharma. Pô, tinha 18, a gente já estava lá, conseguimos, chegamos aqui, mas aí colocaram uma barrinha a mais para gente. As 8 circunstâncias intrusivas e as 8 propensões incompatíveis. Quais são elas, gente? Elas estão absolutamente em harmonia com as 8 liberdades e as 10 aquisições, ah, mas fica, eu acho riquíssimo esse desdobramento, né, sobre a preciosa existência humana, porque eu estou insistindo nesse ponto, assim, deixa de tornar esses critérios assim, uma lista engessada de itens que, que aparentemente eu rapidamente posso ter a sensação de que eu cumpri e de que eu tenho lá o brochezinho, que nem o do meu filho, de preciosa existência humana, eu tenho essa, tá garantido. Não é assim que funciona. O que são as 8 circunstâncias intrusivas? Estar movido pelas 5 emoções, ser estúpido, estar sobre o... Eu vou passar cada uma por elas, tá? Lívia, pode ficar tranquila. Eu sei que você está anotando aí. A gente vai passar por cada uma delas. Estar movido pelas 5 emoções, ser estúpido, nesse conceito de capacidade cognitiva, estar sob o domínio das influências negativas, ter preguiça, estar sob o efeito das ações negativas passadas, ser um escravo, buscar proteção dos perigos e ter uma prática hipócrita. Depois a gente entra nas 8 propensões incompatíveis. O que o Patrul Rinpoche, a partir dos ensinamentos do Longchenpa, está trazendo aqui? As pessoas nas quais os 5 venenos, né? Primeiro, né? Estar movido das 5 emoções. Que emoções são essas?
Raiva, orgulho, desejo, apego, ciúme ou inveja e ignorância. Raiva, orgulho, desejo, apego, ciúme, inveja ou ignorância. As pessoas nas quais os 5 venenos, isto é, as emoções negativas, como ódio dos inimigos, apego a amigos e parentes e assim por diante, são extremamente fortes. Quando eu tenho essas emoções de uma maneira, experimento elas de uma maneira muito forte, é, po- eu, é, as pessoas nas quais os 5 venenos, isso é, as emoções negativas, como ódio aos inimigos e apego aos amigos e parentes, assim por diante, são extremamente fortes, poderiam desejar de tempos em tempos poder praticar algum tipo de dharma verdadeiro. Mas os 5 venenos são muito fortes, dominando suas mentes a maior parte do tempo e impedindo-as de realizar o dharma adequadamente. Alguém já viu isso acontecer, gente? Veja assim, não é que ele está dizendo que não pode ter raiva, não pode ter desejo, não pode ter ignorância. Se tiver, não tem preciosa existência humana. Ele está dizendo que quando eu sou tomado de uma maneira muito arrebatadora por essas emoções. Porque se eu não tiver mais emoção, não tiver mais desejo, ciúme, inveja, eu já alcanço esse estado de Buda, concorda? Então, vamos lá, não vamos assustar tanto. Mas quando eu sou completamente arrebatado por um desejo, por uma raiva, a minha preciosa existência humana foi embora. Por isso que eu falei que a gente precisa se relacionar com esse conceito a partir de uma perspectiva dinâmica, de impermanência. Não é um brochezinho que eu coloquei e falei, garantido nessa vida, eu já tenho uma preciosa existência humana porque eu tenho fé nos ensinamentos. Tá, mas eu preciso manter, falar sobre preciosa existência humana, pressupõe aquilo que eu falei para vocês, assim, dialoga muito com a quarta paramita, que é a de diligência, de entusiasmo, de vigilância e daí por diante. É preciso sustentar essa existência humana de uma maneira preciosa e não se deixar levar completamente pelas emoções. Então, no momento em que eu estou completamente agarrado aqui num orgulho, larga, joga fora. Porque no momento em que você é tomado por um orgulho, você já está indo numa direção errada. Se você é tomado por uma raiva, larga. Porque no momento em que a raiva absolutamente você se identifica, você é fagocitado, lembra da aula de biologia? Há uma você se identifica completamente com a raiva, tua preciosa existência humana foi embora. Por que, fundamentalmente, gente? Porque quem sente desejo, ciúme, inveja, raiva? Quem? 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 Raimundo Nonato? Não, né? São os Budas. Essa visão equivocada de nós mesmos, né? A gente é o ego. Ego. É o eu. É a noção de eu. O cerne do budismo é transcender essa dualidade de que existe um eu aqui e um objeto em relação ao qual eu sinto ciúme, desejo, raiva e daí por diante. Enquanto eu, enquanto eu não estabeleço esse tipo de clareza, quando eu estou tomado por um orgulho, quem está tomado por um orgulho? Tem alguém que, que se acha algo aí. Eu já estou no sentido errado da prática. Raiva. E daí por diante. Tem um eu que se sentiu ofendido, que a partir da sua escala de valores e daí por diante concordou, não concordou e daí por diante. Eu posso ter um senso crítico, eu posso ter uma visão crítica sobre uma determinada situação, mas no momento que eu sou absolutamente dominado pela raiva e me movo a partir dessa emoção, perdi. Perdi a minha preciosa existência humana. Então é importante manter esse, essa vigilância. Como eu falei para vocês, essa é a prática fundamentalmente.
todos os ensinamentos, eles apontam sempre para o mesmo ponto, gente. Por isso que não dá para nem dizer que existe uma relação hierárquica em relação aos ensinamentos. Qualquer palavra do Senhor Buda está apontando para o mesmo foco, para o mesmo centro. Diz respeito ao mesmo fator que gera sofrimento e que levou o príncipe Siddhartha a se questionar: é possível transcender as experiências de sofrimento, percorrer um caminho, encontrar e depois partilhar. Portanto, o que eu estou dizendo aqui é que isso pressupõe a prática, esse nível de vigilância e tal. O que vai descaracterizar, no entanto, a minha preciosa existência humana, sobre esse sentido que o texto traz, é quando essas emoções são muito fortes, é quando eu sou absolutamente tomado por essas emoções. Isso vai desidratando a possibilidade da minha existência humana ser uma existência humana preciosa. Então, eu posso tomar isso sob uma perspectiva dinâmica de imaginar que, para que essa minha existência humana possa proporcionar o despertar, eu preciso manter um nível de vigilância em relação às emoções. E do ponto de vista de enxergar se essa condição de existência, numa perspectiva, digamos, entre aspas, mais estática, é uma preciosa existência humana, eu preciso enxergar na minha conduta, na minha forma de ser, se as emoções perturbadoras, as emoções negativas, de fato, elas estão muito fortes. Eu estou imerso nelas com muita frequência, com muita constância e sem a capacidade de sair. Se isso acontece, isso vai desidratando o caráter precioso da minha existência humana, sob essa perspectiva, sob esse conceito que a gente está trazendo aqui, tá? Seres muito estúpidos, sem o menor sinal de inteligência, podem entrar no Dharma, mas sendo incapazes de compreender uma única palavra dos ensinamentos ou seu significado, nunca serão capazes de estudar, refletir e meditar sobre eles. Então, esse conceito de uma certa incapacidade cognitiva, vamos dizer, que impeça o estudo, reflexão e prática. Alguém que vive numa condição absolutamente alienada. Isso é uma propensão intrusiva, segundo os ensinamentos do Patrul Rinpoche, que esvaziam o caráter precioso da existência humana. Terceiro, uma vez que pessoas foram tomadas como discípulas por um falso amigo espiritual, que ensina a visão e a ação de uma maneira pervertida, suas mentes serão conduzidas por caminhos errôneos e não estarão de acordo com o verdadeiro Dharma. Isso é uma condição intrusiva que prejudica, de certa forma, uma condição de existência humana com um potencial precioso, mas que se perde. Por isso é importante manter a vigilância, né? De quem eu recebo esses ensinamentos? Quem sustenta essa linhagem? A, a, a relação, como a gente já falou várias vezes, de professor-aluno, ela é uma via de mão dupla. O professor está, no momento em que essa conexão se estabelece, apreciando, avaliando o perfil, a motivação, etc., do aluno, e o aluno também tem que avaliar o caráter, a motivação, a postura do professor. E essa relação de professor e aluno, ela vai se consolidar ao longo do tempo, para ela se tornar uma relação onde de fato existe uma devoção pura. Volto a dizer para vocês, isso é praticamente o caminho. De novo, todos os ensinamentos, eles, no sentido direto, eles apontam para o mesmo ponto, assim, né? Manter uma atitude de vigilância em relação a essa relação, para que o seu coração possa, de forma autêntica, se abrir e você receber diretamente as instruções e reconhecer aquilo que já leva tempo. É preciso manter uma vigilância em relação a isso. Mas se em um determinado momento
por força dos hábitos e tendências. Eu me relaciono com um falso professor espiritual, com um professor que não é autêntico e daí por diante. E isso é uma circunstância intrusiva que, que impedem, que dificultam a minha autêntica prática do Dharma. Tudo bem, gente? As pessoas que querem aprender o Dharma, mas são muito preguiçosas, sem nenhum traço de diligência, nunca irão realizá-lo, porque estão muito enganados em sua própria indolência e procrastinação. Ih, rapaz, agora pegou, hein? Você vê, a gente pode ficar falando, né, assim, tentando descrever a natureza de Buda, a natureza da mente, o Dharmakaya, mas se eu não voltar para o pé no chão da minha prática, é, vão ser só palavras, vão ser só sons. A gente precisa, por isso, Glenina, quando você falou que é importante estudar, né, a preciosa existência, o precioso ornamento da liberação e tal, é porque é isso, às vezes a gente vai muito lá no ensinamento muito sutil e esquece dessas instruções que são básicas, e a gente precisa trazer isso de volta, assim. É, preguiça, falta de diligência, que é aquela quarta paramita que eu mencionei, não combinam com o Dharma. Não, não, cada um sinta o seu puxão de orelha As duas no orelhas. seu respectivo lugarzinho, assim. Eu também puxo a minha, gente, assim, estamos no mesmo barco, mas é preciso manter esse nível de vigilância. Isso é uma causa intrusiva que faz, que faz a preciosa existência humana, enfim, se perder. Claro. Hum. Às vezes a gente adoece e fica tão difícil fazer práticas, né? Muitas vezes você vê essas pessoas que já estão muito adiante, na hora de morrer, pedir para colocar uma posição que seja mais fácil para praticar o Dharma no momento da morte, né? Mas em contrapartida também, Ana, mesmo que a gente leve essas puxadas de orelha, só da gente realizar um pouco da prática, o quanto a gente já recebe, né? Isso é uma coisa que eu percebo assim claramente. Eu não sou das melhores alunas, mas mesmo eu praticando um pouco que eu pratico, o quanto eu já recebo, assim, fico muito impressionante. E é nisso que a gente vai ancorar a nossa motivação para continuar praticando. São nos pequenos resultados que a gente vai percebendo, né? Hoje mesmo eu estava numa preguiça enorme de acordar, mas assim, eu vou ter os percursos, eu vou. E a minha motivação, sinceramente, era chegar do Lama Sonan, que é a minha, o vínculo, né? Assim, porque eu vim, assim, como isso me preenche. Exato, é isso. Você vê que isso te coloca em movimento em relação ao Dharma. A tua atitude de respeito e devoção pelo Lama Sonan, e só o fato de você pegar o teu carro, vir até aqui, estar na presença Aqui dele. tinha um homem comendo lixo, eu tinha uma cesta básica no carro, eu falei, moço, eu aceito uma cesta e tiver um movimento. Você vê? Mas é exatamente isso, essa relação de interdependência. Agora, qual foi o ponto central? O Lama Sonan voltou. Eu vou lá. Só não chegou. Aí, eu acordei e falei, não, só não chegou. E isso já me encheu de uma felicidade. A atitude de devoção sincera. Exatamente. A Glenina estava falando a coisa de ficar doente, mas veja como com uma pequena atenção, assim, se você tem uma prática com alguma regularidade, Glenina, e você está doente numa determinada situação e está difícil, olha para a tua situação de sofrimento e dor, e nessa hora, quando a gente está doente e tal, o que que a gente quer? A gente quer cafofo, a gente quer acolhimento, a gente quer abrigo, a gente quer refúgio. Esse é o sentido de refúgio. Em quem a gente se refugia? Quando eu estou doente, mal. Se a tua prática foi sendo cultivada ao longo do tempo, rapidamente você vai pedir. Eu vou colocar nesses termos porque você vai pedir ajuda para quem?
Se você, no momento que você está doente, você simplesmente começar a recitar o mantra Om Mani Padme Hum, não precisa nem recitar, só na sua mente Om Mani Padme Hum. Olha que presente é essa condição de sofrimento. Lembra que no encontro passado a gente falou que a condição humana, ela possibilita algumas experiências de sofrimento que, de certa forma, são presentes, porque não é o sofrimento dos seres que estão nos infernos. Não é a condição de prazer e de deleite dos seres que estão nos reinos divinos, é uma condição de desconforto, de dor física e tal, que se nessa hora eu pegar aquela experiência de sofrimento e me conectar com o Dharma e simplesmente falar assim, tá doendo demais, eu só vou visualizar o Buda no alto da minha cabeça. Eu só vou pensar no meu professor e daí por diante. Uf, experiência de sofrimento te dando uma enorme possibilidade de praticar. Feita a conexão. A gente tem que pegar todas as possibilidades como meios, todas as experiências da nossa realidade como meios de prática. Quando alguém me irrita, eu pratico a paciência. Quando algo desperta o meu desejo, eu pratico uma condição de lucidez e de desapego, uma condição de autonomia. Sim, é tão bom eu ser capaz de olhar para a torta que está na geladeira e dizer, desejo, mas hoje eu não vou comer porque ela me faz mal. Não por um esforço masoquista, mas pela, pela satisfação de cuidar da minha própria existência, da minha própria saúde e de se sentir capaz de gerenciar os meus impulsos e dizer, não, cara, hoje não, eu combinei, hoje eu não vou comer essa torta. E depois passa o dia e você faz outra coisa. Puxa, tá vendo como eu posso? É uma possibilidade a torta que está lá na geladeira. Como eu faço para pegar todas as experiências e colocar isso como meio de prática? Não sejamos preguiçosos, portanto, gente. Os obscurecimentos e ações negativas de algumas pessoas são tais que, apesar do esforço que colocam no Dharma, falham em desenvolver qualquer uma das corretas qualidades de suas mentes. A grande quantidade de ações negativas as oprime e elas perdem a confiança nos ensinamentos, sem se dar conta de que isso se deve às suas próprias ações passadas. Como a minha ação no mundo, né, vai gerando um condicionamento e vai moldando o meu olhar sobre a própria realidade. Quanto mais eu vou praticando ações negativas, que tipo de experiência eu tenho na realidade? Assim? Imagina uma pessoa, puxa, que comete todos os tipos de faltas, de crimes e daí por diante e tal. Que possibilidade de fato ela tem de encontrar condições favoráveis de praticar, assim, a partir de uma realidade que é absolutamente assentada numa lógica de causalidade? Porque senão eu tenho uma visão errônea, imagino, não, eu posso fazer o que eu quiser, porque as condições de existência que eu vou experimentar são aleatórias, elas são frutos do acaso, não existe uma lógica de causalidade na realidade. Mas se eu não tenho essa visão errônea, como imaginar que uma atitude na vida assentada em ações não virtuosas vai ser capaz de proporcionar uma experiência da realidade que me ofereça esperança, condições favoráveis de prática e daí por diante. Então aqui é um chamado para uma vigilância, atuação no mundo, né? Praticar as ações virtuosas, se abster de praticar as ações não virtuosas. Não matar, não roubar, não ter uma má conduta sexual, dizer sempre a verdade, usar palavras amenas, um discurso conciliador, usar palavra com pertinência, ter contentamento, compaixão, visão correta. Tudo isso vai renovando o caráter precioso da sua existência humana.
Aqueles que estão escravizados por outro, perderam a sua autonomia, podem querer receber o Dharma, mas os que os dominam não lhes permitem praticar. É importante, hein, gente? Lutemos pela nossa democracia. Todo mundo tem que ter o direito de praticar aquilo que quiser. Eu não posso ser escravizado por uma condição financeira, por nenhuma ideologia que proíba qualquer pessoa de cultivar qualquer credo, religião, prática. Nenhuma pessoa pode ser privada do seu direito de ir e vir, e daí por diante. Porque nessas condições, quantas tradições já não foram perseguidas? A gente tem um histórico aqui das tradições de matriz africana no Brasil que foram criminalizadas. Até hoje, né? Se você fala. Mas há um certo tempo isso era um tipo penal, tava no código, assim, né? Por querer cultivar a sua própria tradição, o que nós já não fizemos com os povos indígenas e suas tradições aqui no Brasil, né? Por quê? Porque uma condição escravizada, ela é uma condição intrusiva que impede a pessoa de florescer no seu potencial máximo. Tem uma passagem, eu estava lendo aqui o livro do Carlo Rinpoche, né? Eu já li ele, sei lá, acho que algumas vezes. E ele falou uma coisa tão bacana que eu faço questão de trazer, é, porque, tipo, não é uma. é, São as palavras, né, do Carlo Rinpoche, então não é um machismo. A única coisa, se esse livro um dia fosse reeditado, seria legal se fizesse um índice dele. A minha sorte é que eu tenho memória visual, então eu lembro das coisas onde elas estão no livro. Vamos ver se eu acho aqui. Perguntado ao presidente Carlo Rinpoche: o Cristo era um mestre autêntico e o cristianismo permanece hoje uma tradição autêntica? O presidente Carlo Rinpoche respondeu: penso que o Cristo é um mestre totalmente autêntico e que seus ensinamentos preservaram seu valor. Disse que o despertar exprime-se sob a forma de inúmeras tradições para ajudar os seres. Todas são válidas e convêm a seres diferentes. Isso não significa que todas sejam idênticas ou que estejam em pé de igualdade. Para deslocarmos, dispomos de diferentes meios de transporte, podemos tomar um avião, um carro, ir a cavalo ou a pé. Todos esses meios permitem deslocar-se, mas não forçosamente com a mesma rapidez. Dá para ter uma postura mais respeitosa com todas as tradições do que essa aqui? Olha, esse é o detentor da nossa linhagem. Isso são palavras do precedente Carlo Rinpoche. Portanto, essa atitude não só de tolerância, mas de respeito, de diálogo com outras tradições, com outras visões de pensamento, são fundamentais. O risco da intolerância é o processo de subjugamento, de imposição, de escravidão, que na perspectiva ah, do patrão Rinpoche é uma das 8 causas intrusivas que impedem, que bloqueiam uma preciosa existência humana. As últimas duas, que são as intrusivas, são
Algumas pessoas entram no Dharma por medo dessa vida presente, medo de que lhes possa faltar comida ou roupas ou experimentar outras aflições. Mas como eles não têm uma convicção profunda no Dharma, abandonam-se aos velhos hábitos e envolvem-se com coisas que não são o Dharma. Aqui é uma questão fundamental da vigilância em relação à tua motivação. Você pratica o Dharma porque você quer condições mais favoráveis para desfrutar do próprio Sansara? Seu potencial está limitado a essa motivação que quer conforto, que é bem-estar, mas que não quer alcançar o estado de Buda para poder conduzir todos os seres ao estado de Buda. De novo, aqui tem um cuidado com ego, com eu, comigo, e isso está na contramão, na essência. Outros são impostores que, através de um falso Dharma, tentam ganhar pessoas ganhar posse, serviços e prestígio. Na frente dos outros, assumem a aparência de praticantes, mas em suas mentes estão interessados apenas nessa vida. Logo, eles estão longe do caminho da liberação. Isso vale para um praticante, isso vale para um professor, para um lama, né? Assim, qual é de fato a motivação na tua atitude aparentemente virtuosa, né? Daí ele fala nas 8 propensões incompatíveis, propensões incompatíveis. Tem as 8 intrusivas e as 8 incompatíveis. Vou passar rápido aqui por elas. Pessoas que estão firmemente presas a compromissos mundanos, ó, isso aqui. Pessoas que estão firmemente presas a compromissos mundanos, riqueza, prazeres, crianças, parentes e assim por diante. Estão tão preocupadas com os árduos esforços envolvidos nessas coisas que não têm tempo para praticar o Dharma. Casca de banana aqui. Como assim? Vamos sair dessa? Então, crianças, parentes. Estou tão preocupado em cuidar delas que eu não posso me dedicar para. Como sair dessa? A resposta que eu dei para a Glenira. Como eu faço dessas condições de existência uma maneira de praticar? Como eu não perco a visão correta de como enxergar as experiências da realidade como um meio pelos quais eu coloco o Dharma em prática? Isso é fundamental. Se ao cuidar de um parente que está doente, de uma criança e daí por diante, eu faço daquilo um meio para praticar, não tem problema. Mas se eu esqueço a dimensão da prática e assumo um cuidado, a Sabrina está levantando a mão dizendo, cuidar da criança é praticar. Exato. Mas precisa ter clareza, Sabrina, de quando você está cuidando daquela criança, isso é uma maneira de praticar. Essa é a maneira bastante mahayana de praticar. A Camila, que estava aqui na semana passada, não sei se ela está aqui hoje, ela me perguntava como lidar com as emoções. A gente falava o método Theravada, que é de rejeição das emoções, o método Mahayana, que é o de transformação, e o método Vajrayana, que é o do reconhecimento da natureza da emoção. O budismo, as 3 grandes características, né, correntes do budismo são fundamentalmente essas, de lidar com a realidade. Se na perspectiva mahayana eu transformo a maneira de lidar com a realidade, de cuidar de uma criança ou de um parente, como uma forma de praticar, eu estou praticando o Dharma. Mas se eu tomo aquela experiência de realidade por aquilo que ela aparentemente é em si, se eu não conecto a minha atitude no cuidar com a prática do Dharma, ela deixa de ser uma prática do Dharma. E se ela for extremamente excessiva, se ela ocupar completamente o meu tempo, e aí, Sabrina, você como mãe, as outras mães do grupo e os pais que são presentes também, se não guardar uma vigilância e entender que, bom, eu tenho essa responsabilidade, eu preciso cuidar dessa mãe que está doente, dessa criança que nasceu e tal, mas eu também sou um praticante, eu vou ter que dar os meus pulos aqui e fazer desse cuidado excessivo uma maneira de praticar. Como eu dedico os méritos daquela prática, de que maneira eu olho para aquela criança, a partir da essência dela e daí por diante. Se eu transformar a maneira de cuidar, eu posso praticar por meio delas. O texto está dizendo aqui que, no entanto, se eu estiver absolutamente preso
em compromissos que sejam mundanos, se eu não tiver uma atitude de praticante nessa prisão, isso pode ser uma propensão incompatível porque me tira a liberdade de praticar. Veja, tem vários relatos, até os lamas budistas presos pelo regime chinês, quando a China foi o Tibete foi invadido, usaram as condições do presídio como meio de praticar. Tem aquele livro para você que me deu? Como é que ele chama? Não vou lembrar. Enfim, Detento, né? um detento, aluno do Chagdu Rinpoche, que fez da experiência dele no presídio uma maneira de praticar. Mas não é fácil, gente. Se eu não conectar com a prática, se torna uma propensão incompatível. Algumas pessoas não têm o menor traço de humanidade e sua natureza é tão depravada que são incapazes de melhorar seu comportamento. Mesmo um mestre espiritual genuíno acharia muito difícil colocá-los no nobre caminho. Como os seres sublimes do passado disseram, as habilidades de um discípulo podem ser moldadas, mas não o seu caráter básico. Algo que esteja muito arraigado. Isso pode tornar a sua existência humana, deixar de possibilitar que a sua existência humana seja uma existência preciosa. Mas veja, aqui tem uma incoerência logo de pronto, né? Assim, se eu tenho fé no Dharma, se eu coloco coloco o Dharma em prática e daí por diante, isso fundamentalmente vai desconstruindo uma característica que seja tão enraizada, né? Mas lá na origem, né? Se eu não tiver fé no Dharma, se eu não reconhecer o apreço e não tiver apreço por ele e tal, toda a minha conduta posterior, ela já vai estar comprometida, entendeu? E assim, por exemplo, uma pessoa, como ele descreve, com uma natureza absolutamente depravada e daí por diante. Uma pessoa que não sinta a menor consternação ao ouvir sobre os renascimentos inferiores e os males do samsara, né? Tem gente que às vezes escuta de uma maneira meio jocosa a descrição sobre os reinos inferiores. Eu não consigo muito bem entender essa atitude, porque, como um praticante do Dharma, se eu assumo que essa é uma possibilidade de existência, é extremamente triste ouvir sobre as outras condições de existência. Mas tem algumas pessoas que não têm a menor consternação. Isso torna uma propensão incompatível com a prática do Dharma. Não ter nenhuma fé no verdadeiro Dharma ou no mestre interrompe qualquer acesso aos ensinamentos e barra a entrada no caminho da liberação. Me parece óbvio isso. Pessoas que têm prazer em ações prejudiciais ou negativas e que falham em controlar seus pensamentos. Aqui eu só queria trazer uma referência, porque eu vivi ontem com meu filho. Meu filho estava lá com a televisão ligada, com um amiguinho dele, porque eles estavam. O que, que eles iam assistir? Eles estavam assistindo um desenho animado, um jogo de futebol, alguma coisa assim. Aí mudou, tem uns canais que são bloqueados, mas mudou para um desses canais de TV aberta, tava passando aquelas tipo videocassetadas. E ele lá com 7 aninhos vendo as videocassetadas, e quando eu vejo eles dando risada e daí por diante, assim, diante daquelas cenas, eu tenho um profundo incômodo com essas situações em que as pessoas têm prazer em ações prejudiciais ou negativas, assim, se, rego, se regozijam com sofrimentos, pessoas tropeçando e caindo no chão, um humor negro. E eu fui lá e Sabrina, não sei se você já passou por isso, mas eu fui lá e falei, não, vocês não vão assistir isso e tal. Não, mas papai, é só um pouquinho. Eu falei, não, é muito triste o que acontece com essas pessoas que estão caindo, se machucando, e não é legal ficar rindo da dor e do sofrimento dos outros. Isso me incomoda, vocês vão assistir outra coisa e desliguei. Fui o pai chato, o que é muito injusto, eu escuto e tal, mas assim, é meu papel. Porque diante daquelas cenas, às vezes sem saber como reagir, se o amiguinho ri ou se ele ri e tal, aquilo parece ser a atitude diante do sofrimento do outro a ser adotada. Não. E é preciso ensinar a respeito disso.
Porque essa é uma atitude que, se cultivada esse hábito, ele vai te afastando da possibilidade de sensibilizar com o sofrimento do outro. Isso é extremamente nocivo. E o que você faz diante de uma situação como essa? Tem horas na vida que é A ou B. E você escolhe a opção que você vai querer adotar. E se você virar o pai chato e tal, não sei o quê, beleza, põe aí na minha conta, essa eu assumo, não tem problema nenhum. Se depois eu for acusado de ser um pai autoritário e tal, por causa desses argumentos, eu tô tranquilo. Mas em alguns momentos na vida a gente tem que fazer escolhas. Enfim, eu cheguei acho que até aqui porque eu queria muito falar dessa propensão. A sexta, algumas pessoas estão tão interessadas em valores espirituais e no Dharma quanto um cachorro em comer grama, ou seja, pessoas que não estão nem aí para uma vida espiritual, né? São pessoas humanas, mas que têm uma propensão que é incompatível com a liberdade de praticar o Dharma. Ah, pessoas que tenham entrado no veículo básico e quebram seus votos e compromissos de bodhicitta, não tem outro lugar para ir a não ser nos reinos inferiores, né? Pessoas que quebram seus votos, se são votos monásticos, quebram votos monásticos e tal. E pessoas que tenham entrado no veículo do mantra secreto, no Vajrayana, e quebram seus compromissos de samaya, com mestre, irmãos ou irmãos espirituais, causará sua própria ruína. Quais são os votos para quem entra no Vajrayana que tem que ser observados? O Kalu Rinpoche, existem inúmeros samayas, mas ele sintetiza em 4 e eu fecho aqui esse nosso estudo. Ele fala, primeiro, manter uma atitude de respeito em relação ao lama, sem adotar posturas de crítica em relação a ele. No budismo Vajrayana isso é fundamental. Ter uma atitude de respeito em relação ao lama que você recebe os seus ensinamentos. Um lama que você, depois de um tempo, estabeleceu um vínculo de apreço, de respeito e daí por diante. Com esse lama, é importante cultivar uma atitude de respeito e não uma atitude crítica e daí por diante. É possível, em determinados momentos, você ter um senso crítico em relação a determinadas posturas e, eventualmente, até imaginar, talvez eu não fizesse dessa maneira, fizesse de outra e daí por diante. Mas é a postura que o Lama adotou, ele deve saber por que ele adotou essa postura. Talvez eu não adotasse essa, mas eu respeito, se é o Lama, se é o meu professor, que ao longo do tempo eu fui estabelecendo uma relação de respeito, de apreço, de devoção, eu tenho uma atitude de respeito, como o Kalu Rinpoche descreve. Não adotar uma postura contraditória aos ensinamentos do Senhor Buda é um segundo compromisso de um praticante Vajrayana, né? Então, manter uma atitude alinhada com os ensinamentos do Senhor Buda, não ter uma atitude de conflito com seus irmãos ou irmãs do Dharma. Às vezes é preciso praticar a paciência, você pode discordar e tal, mas uma atitude de conflito dentro da Sangha é uma atitude que vai contra os compromissos assumidos por um praticante Vajrayana. Se abster de uma postura de julgar os outros. A atitude de... Se eu assumo... Se a natureza da mente é como um espelho e tem uma capacidade de manifestação, aquilo que se manifesta a partir do meu olhar em relação aos outros na minha mente, na verdade espelha uma característica que fundamentalmente emana da minha própria mente. Portanto, essa atitude de julgar os outros fundamentalmente reflete uma incompreensão do próprio Dharma. Se abster de uma atitude de querer julgar se essa é uma atitude pertinente ou não. Isso é fundamental no Vajrayana, porque no Vajrayana você vai ter várias práticas que não são convencionais. E é muito difícil estabelecer, precisa ser onisciente para estabelecer
uma verdade em relação à conduta do outro. Agora, você tem sempre o livre-arbítrio de dizer, poxa, então com essa atitude, e como eu não tenho segurança e não estou à vontade e tal, talvez eu não queira seguir por esse caminho, porque essas práticas não me parecem, não me deixam muito à vontade. Simplesmente siga o seu caminho, sem ter uma atitude de conflito entre os irmãos do Dharma. E não abandonar as pessoas do seu coração, não abandonar ninguém do seu coração. Esses são os 4 votos ou compromissos fundamentais de um praticante Vajrayana que devem ser observados se você é um aluno Vajrayana, para que não se caracterize aqui uma propensão incompatível com a prática do Dharma. Então, com isso, a gente percorre as 8 liberdades, as 10 aquisições e as 8 circunstâncias intrusivas e 8 propensões incompatíveis com a prática do Dharma, que, uma vez, portanto, superadas, fazem da existência humana uma preciosa existência humana. Tá bom, gente? Semana que vem a gente continua nesse tema da preciosa existência humana. Reflitam sobre esses pontos. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum desconforto, a gente pode esclarecer, aprofundar e seguir adiante nesse tema. Tá bom? Tudo bem, gente? Então vamos fazer a nossa dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente uma mudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como vai.